que abriu o mar? Moisés. Moisés. Aí tá certo. E aí tem a história lá que Moisés chegou, e aí na Bíblia tá lá escrito que, tipo assim, subiu um paredão de água e aí eu fico assim na minha cabeça, falo assim, eu não creio que tenha sido assim. Que ele chegou lá, subiu o paredão de água, abriu o caminho perfeito, os peixes congelou e ele passou. Eu creio que talvez a maré estava baixa e eles passaram. E isso era um milagre pra época, e por que não? E aí eu queria que você me explicasse isso, por exemplo, Davi e Golias realmente existiu? Tinham gigantes? Ou são coisas que são contadas pra também prender a gente na história? Boa. Mais lúdica, Boa. né? Porque Boa. senão se conta, fala assim, talvez, né? Moisés chegou lá, a maré tava baixa, talvez não tem tanto esse apelo. Entendi. Eu vou responder isso em 3 níveis, só que antes eu quero me desculpar com o público e aproveitar a deixa que eu esqueci, eu ia trazer para vocês, mas tá a promessa aqui no ar, a galera toda tá ouvindo, tá vendo. Já tá Eu vou dando mandar pelo desculpinha. correio, eu escrevi um livro que o título é O Ceticismo da Fé, porque às vezes é preciso Esse livro é duvidar para ótimo. crer. Uhum. E eu vou mandar para vocês aqui, só para você entender como é que eu fico à vontade com perguntas, tá bom? Agora sua pergunta é proposital. Eu vou até potencializá-la mais. Há histórias muito estranhas na Bíblia, uma virgem que deu à luz a um menino, um Jesus que andou sobre as águas, que Multiplicou pães? parece história do X-Men, Sim. né? Ou misturado com DC Comics, alguma coisa assim. Mas vamos lá, nós temos 3 maneiras de responder isso. Letra A, considerar que tudo é um mito mesmo, como você falou. E há acadêmicos que falam que tudo é um mito. Por exemplo, você tem a escola alemã, que tinha um camarada chamado Rudolf Bultmann, que era um dos expoentes, como outros também, Raimaros, que diziam que Jesus era apenas um mito, e eles faziam a diferença entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. O Jesus histórico foi um cara como outro qualquer, o Cristo da fé que foi esse Cristo mitologizado que criaram. Então tem essa abordagem. A segunda abordagem que tem é aquela, por exemplo, de um homem chamado também alemão, por coincidência, chamado Werner Keller, que escreveu E a Bíblia Tinha Razão. Onde ele fala, não, os milagres aconteceram, mas foi isso. O Mar Vermelho tem uma época que a água fica mais baixa mesmo, eles passaram por ali e tal, e o camarada deu um enfeite, né? É como se eu contasse assim, na hora que eu tava vindo pra cá, rapaz, um cara ia me assaltar, mas na hora, não aconteceu isso, Não, né? claro. Na hora que iria me assaltar, passou uma moto correndo e ele correu. Foi isso que aconteceu. Aí um anjo de Deus veio, segurou o cara. Então tem essa segunda interpretação. E tem a terceira, que é a que vê uma historicidade no relato. Eu sou da terceira linha, que eu vejo uma historicidade no relato por várias questões. Letra A. Quando você compara analiticamente o texto da Bíblia com o texto da mitologia do passado, as técnicas não são as mesmas. Porque é É um estilo literário diferente. um palavreado que já não se usa hoje. Mesmo para a época. Sim. Porque na época tinha mito. Você tinha as fábulas de Esopo, você tinha a mitologia de Homero, a Hesíodo, que contava as mitologias gregas. E o jeito também tem as mitologias mesopotâmicas. O modo como a Bíblia está escrito definitivamente não é uma característica de mito. Eu vou dar um exemplo para a galera entender. Lembra do Jô Soares? Lembro. Eu fui 3 vezes ao Jô Soares. Que legal, cara. 3 vezes na época. O Jô Soares não é um podcast. Não. Aí se no futuro alguém falar, não, o Jô Soares era um podcast. Alguém que conhece vai falar, não era porque era uma entrevista, o podcast também era. Mas o podcast tem essas e essas e essas características que o Jô Soares não tem. O Jô Soares tinha pauta, podcast não tem pauta. O Jô Soares era controlado o tempo, podcast não é, tinha edição. Então você sabe diferenciar um podcast de um talk show. Porque eu vivi essa época. Você vê essa época. Tá. Hoje, eu como arqueólogo, fazendo uma análise da literatura do passado, eu digo, literatura de mitologia tem características que a Bíblia não tem. Tá. Olhando pra cá parece a mesma coisa, igual alguém do futuro, é tudo entrevista. Não é, tem diferença. Então essa sua terceira linhagem, você acredita que aconteceu o quê? Vou colocar do Êxodo, por exemplo. Alguma coisa realmente fantástica aconteceu. Eu não acredito na ideia que a água baixinha, porque a Bíblia fala que o exército de Faraó foi afogado depois pelas águas. Sim. Então, se foi água baixinha, como é que essa água baixinha? Aí o milagre fica pior ainda, né? Então, o que acontece? Quando eu saio da Bíblia e vou para a cultura egípcia e eu encontro alguma coisa, encontro. Vou dar alguns exemplos para vocês. Muita gente pensa erroneamente que o faraó do Êxodo era Ramsés. Até o filme da Disney mostra isso, pode uma passagem da Bíblia meio anacrônica lá. O faraó do Êxodo tem tudo para ser Tutmoses III. E quando o faraó morria, eles desenhavam na tumba dele várias áreas do Amduat. O Amduat é o seguinte, quando vai para o paraíso, na visão egípcia, você passa por 12 estações na barca solar.
Até chegar ao paraíso. até chegar ao paraíso. Aí você passa por Osíris, primeiro por Anubis, depois pelo deus Thoth, pela deusa Maat, até chegar em Osíris e volta. É Como uma se coisa. fosse, entre aspas, uma tela de videogame mesmo? Uma tela de videogame, que você vai passando de fase. Isso. Bingo. Aliás, tem até o Stargate, era baseado nesses portais. Então, quando você vai na 12ª oração da Amduat, apenas está isso no túmulo de Tutmosis III. Ele pede estranhamente que os deuses protejam a multidão de soldados que morreu afogada por seguir a sua carne e não teve condição de ser sepultada. O Nilo não dava inundação para matar afogado uma multidão inteira. No Egito, no delta do Nilo, não chove. Até hoje. E você tem, inclusive, os desenhos lá da água com os cadáveres todos lá. Sério? Aham. No desenho na parede. Ele está testemunhando que um exército Morreu afogado. morreu afogado. Outra coisa curiosa é quando a tumba de Tutmosis foi encontrada, Victor Loré, que era o arqueólogo que encontrou, viu que o túmulo estava intacto. Só que quando abriram o caixão, o sarcófago, a múmia que está sepultada no lugar de Tutmosis III era um rapaz de 20 anos, aproximadamente. E o faraó morreu com 50 e poucos anos. Oxi. Vixe. Então, por alguma razão, os egípcios mumificaram um outro corpo no lugar do faraó. Por quê? Explicou Você isso? sabe? A Bíblia fala que o faraó morreu nas águas do mar com seu exército. Ah, e eles não Então, eles queriam não tiveram- dar o braço a torcer. Exatamente, não tiveram nenhum corpo para recolher de lá. Entendi. Você tem o papiro de Pulver, que está hoje no Museu de Leiden, na Holanda, também escrito, nada de Bíblia, eu estou contando coisas da arqueologia, da egiptologia. E nesse papiro de Pulver, o escriba pede aos deuses proteção e pergunta por que as pragas estão caindo sobre o Egito. E ele menciona algumas pragas, e ele fala, por que o Nilo se tornou em sangue? Por quê? Não, ele questiona de maneira retórica. Ah, tá. É como falar assim, pô, que sacanagem, cara, por que Por que fizeram isso Que comigo? aconteceu? fizeram isso isso? comigo? Por que o Nilo se tornou em sangue? Por que os filhos dos nobres estão morrendo de maneira inesperada? Por que os animais estão ficando no canto? Por que a escuridão, ou seja, várias das pragas mencionadas no Êxodo estão ali? Então, fazendo uma correlação, eu tenho um testemunho fora da Bíblia do que o que a Bíblia falou é verdade, e contado por inimigos da Bíblia. Tá certo? E o último elemento que eu coloco agora de ordem mais filosófica, para que um milagre extraordinário aconteça, basta uma coisa, que Deus exista. Porque se ele existiu, é possível.